Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos. Este é o segundo áudio sobre o livro de Romanos. Sei perfeitamente que ontem nós ficamos na metade de Romanos capítulo 1. Sei que hoje, na programação, trabalharíamos com Romanos capítulo 2, mas nós vamos fazer uma pequena alteração, pois esta primeira parte de Romanos é fundamentalmente estrutural para o nosso conhecimento. Vimos que o autor da epístola da carta é o amado apóstolo Paulo, grande homem do Senhor. Vimos que o centro da epístola é o Evangelho. Paulo explica para os irmãos em Roma o Evangelho que ele pregava. Isto porque desejava, à luz do capítulo 15 de Romanos, com eles estar um tempo para compartilhar das gloriosas bênçãos de Deus, receber deles bênçãos de Deus e dali partir para a Espanha, lá para o extremo oeste, para poder divulgar o maravilhoso Evangelho de Deus aos espanhóis. E esta era a grande vontade do nosso querido e amado apóstolo Paulo. E aí conclamei todos os irmãos a juntos divulgarmos o máximo possível estes áudios sobre Romanos, porque neles nós temos o genuíno Evangelho de Deus. Sim, o Evangelho é o centro. O Evangelho é o centro. E hoje nós vamos terminar o capítulo número 1. Não se preocupe. Veja comigo. Sobre o Evangelho, em primeiro lugar, é fundamental que nós tenhamos em mente que o Evangelho não poderia ser nunca uma estrutura de ideias com origem humana. Coloque isso no coração. O Evangelho é, em primeiro lugar, de Deus. Evangelho é mensagem descida dos céus. Evangelho é conjunto de ideias, de raciocínios, de pensamentos e de verdades vindas diretamente de Deus. Não é à toa que Paulo, no capítulo 1, versículo 1, diz que foi separado para o Evangelho de Deus. E não é à toa que em Romanos 1:16 se diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sim, coloque no coração. O Evangelho não teria nunca em sua dimensão existencial a possibilidade de ter sido criado por homens. Mas, ao contrário, o Evangelho é palavra de Deus descida dos céus para a nossa vida. Assim, o Evangelho não tem origem humana. Ele é absolutamente divino. Ele vem da parte de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho tem uma figura absolutamente central. E a figura central do Evangelho é Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho gira em torno de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. Veja que Paulo, em Romanos 1, versículo 2, ele fala: o qual, se referindo ao Evangelho, antes prometido pelos profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho. Sim, o Evangelho tem como figura central o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que em Romanos 1:16, quando Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho é de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Assim, o Evangelho tem origem direta nos céus. O Evangelho tem como personagem fundamental e central Jesus Cristo. Sim, Cristo é o centro do Evangelho. Daí a importância de tudo que estudamos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque Cristo, como Filho de Deus, se encarnou.
tomou nossa forma, veio e era mais do que um judeu. E olhe que interessante, viveu entre nós, andou entre nós, caminhou entre nós. De repente, morre em razão do amor de Deus por todos nós. E para garantir a verdade central do Evangelho, Deus o ressuscita dentre os mortos e ele ressurge com graça, poder e virtude. Este é o Evangelho. Deus entre nós, vindo a nós para nos trazer vida e vida eterna. Por isso Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Obviamente, neste momento, pode surgir na mente de você que me escuta uma indagação extremamente importante. Quando é que esta palavra redentora e amorosa, que demonstra a existência de um Deus absolutamente interessado na humanidade, porque esse é o centro do Evangelho, Deus esteve entre nós para nos salvar e nos dar a vida eterna, então o centro do Evangelho é Deus se interessa pela humanidade. Quando é que toda esta mensagem começou? E o apóstolo Paulo é extremamente claro a partir do versículo 18, quando ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aí vem algo fantástico, versículo 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que Deus sempre procurou se manifestar e se revelar a todos os homens, em todos os tempos, em todas as eras, para que nenhum homem ficasse sem o conhecimento mínimo de que há um Deus e que esse Deus se manifesta em amor, em graça e em misericórdia. Sim, amados irmãos, antes de tudo, por intermédio dos céus e da terra, Deus se manifestou e se revelou a todos nós. Deus se manifesta nas maravilhas dos céus, sol, lua, estrelas, nos prodígios da terra, céus, mares, montanhas, florestas, templo de plantio, templo de colheita. Nós temos que entender que em termos de estrutura do universo, é aquilo que está no Salmo 19, 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Lembre-se, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio de todas as coisas criadas. Romanos 1 e 20, Paulo nos fala isso. Então pense, o quadro é de fato variável. Pois seja o menor átomo, seja a mais vasta galáxia, a mais diminuta forma de vida ou a mais desenvolvida, alguma revelação de Deus por meio de suas obras está sendo manifestada. E aí um problema sério. Por quê? Porque aqui Paulo diz que Deus está irado. E irado em razão de quê?
em razão de um fato simples. Ele se apresenta à humanidade por intermédio de uma revelação tão especial quanto esta da criação e da natureza, e infelizmente o pecado faz com que o homem olhe para a grande criação e simplesmente se recuse a louvar, a adorar e se render à existência de Deus e negando-se a honrá-lo como Senhor. Por consequência, obscurecendo todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento. Veja que no versículo 18 a palavra é clara quando diz que simplesmente a ira de Deus se manifesta porque mesmo o homem tendo conhecimento de Deus pela revelação natural, ele simplesmente esmaga esta revelação. A expressão é detém a verdade pela injustiça. A ideia aqui, no original, é de afogar alguém, matar alguém por afogamento, ou seja, sufocar o homem mesmo vendo todas as evidências de Deus na natureza e sua grandiosa obra, ele sufoca a verdade de que Deus existe, que deve ser honrado, que deve ser procurado, e simplesmente ele se rebela, sufocando esse fato. Amados, todos nós nascemos com a imagem de Deus. Todos nós nascemos com o coração aberto às grandiosidades para Deus. Assim, o ateísmo é uma deliberada ação de sufocar as grandes verdades de Deus que brilham através da natureza e da nossa consciência. Todos nós, ao enxergarmos o céu, a grandiosidade, a bênção, a extraordinária natureza criada por Deus, temos condições de entender que há um Deus e ninguém escapa disso. Agora, muitos de nós fazemos o quê? Sufocamos essa verdade, enganamos essa verdade, matamos esta verdade, nos rebelando e aí, obviamente, Deus ser justo, condenando todos os que se rebelam contra esta verdade. Neste ponto, uma pergunta se levanta. São realmente todos inexcusáveis? E as pessoas, por exemplo, de tribos remotas que nunca ouviram o Evangelho? Não é cruel Deus as tratá-la com rigor? Bem, para Paulo, o nosso amado apóstolo, estava bem claro de que ninguém pode declarar ignorância da existência e do poder de Deus. E por quê? Porque Deus revelou claramente muito dos seus atributos ao mundo natural, o suficiente para que as pessoas respondam de alguma maneira. Certamente as pessoas não podem saber tudo o que há para saber sobre Deus com base na natureza. Isto eu sei. Contudo, elas podem saber o suficiente para que Deus as considere responsáveis por responder a este conhecimento. Paulo afirmou que o Senhor trará o justo juízo a cada pessoa de acordo com a luz que esta recebeu. Seja a revelação natural, que é o que está aqui em Romanos 1, seja através de revelações especiais, como a lei judaica, o Evangelho de Cristo, como está no capítulo 2, que ainda vamos estudar. Nenhuma passagem das Escrituras indica uma outra oportunidade para se livrar do justo juízo de Deus. Assim, nós temos no Evangelho a declaração absolutamente direta de que a salvação está sempre contida em Cristo. Sempre contida em Cristo.
Irmãos, o ser humano tem conhecimento da existência, do poder e da natureza divina de Deus por meio da revelação geral. Infelizmente, não o glorificaram. A finalidade principal do homem é glorificar a Deus. E a Escritura constantemente nos traz esta grande verdade. Leia depois o Salmo 29, 1 a 2, 1 Coríntios 10 e 31, Apocalipse 4 e 11, dentre vários outros textos. Glorificá-lo e honrá-lo, reconhecer os seus atributos e louvá-lo pela sua perfeição. É reconhecer a glória e exaltá-lo por isso. Não glorificar a Deus é uma das maiores afrontas do ser humano para com o seu Criador. Leia depois Atos 12, 22 a 23. E o pior, além de não glorificarem, não lhe deram graças. Paulo disse isso. Eles simplesmente se recusaram a reconhecer que todas as boas coisas das quais se alegravam vinham de Deus. E aí se tornaram nulos nos seus conhecimentos e obscurecidos em seus corações. Quando a pessoa rejeita a verdade de Deus, as trevas da falsidade espiritual tomam o seu coração. Tomam o seu coração. E aí qual a consequência? Bem, a consequência é, pensando ser sábios, se tornaram loucos. Sim, o ser humano racionaliza o pecado e prova que é absolutamente insensato ao elaborar suas próprias filosofias a respeito de Deus, do universo e dele mesmo e acreditar nelas longe do Senhor Deus. E o pior, mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem humana. Ou seja, aqui surgem, infelizmente, os ídolos e a idolatria, e o homem se ajoelhando diante de imagens do sol, da lua, das estrelas, se ajoelhando diante de imagens de rãs, de aves, de pássaros, se ajoelhando inclusive diante de imagens de próprios homens, irmãos, próprios homens. Assim, a idolatria é consequência do homem se afastar de Deus. E olha que simplesmente o problema vai se agravando, porque no versículo 24, Deus simplesmente nos fala, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundície, para desonrarem seu corpo entre si. Como assim imundície e desonrar o corpo entre si? Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural contra a natureza, e também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, Paulo aqui denuncia a homossexualidade como uma atividade espiritualmente, materialmente e fisicamente incorreta. Absolutamente incorreta. O raciocínio de Paulo é que no mundo natural, as relações sexuais normais são de homens com mulheres. Assim, obviamente, nós temos por parte do apóstolo Paulo a seguinte asseveração: todos aqueles que se envolvem na homossexualidade não estão de forma simplesmente agindo naturalmente, biologicamente, mas estão rejeitando a maneira como Deus pretendia que toda a sua criação funcionasse.
Paulo então está trazendo a ideia de que os homens e os seres humanos e as mulheres foram criados para relacionamentos heterossexuais, o único tipo de relacionamento sexual que a Bíblia reconhece como aceitável. Só que o fato aqui descrito não é o único problema. Deus, ao abandonar os homens às próprias paixões e eles simplesmente entrarem no erro do homossexualismo, esse não seria o pior dos males. Paulo diz que simplesmente por rejeitarem a palavra de Deus exposta absolutamente na revelação natural e simplesmente não se importarem com o conhecimento de Deus, Deus ainda os entregou a espíritos perversos e sentimentos perversos para fazer o que não convém. Tá, e o que não convém? Estar sempre cheio de toda ira, toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Só isso, pastor? Não, ainda tem mais. Murmuração, detratores do bem, injuriadores, soberbos, presunçosos, desobedientes a pais e a mães, nécios, infiéis nos contratos. Sério, desde aquela época já tínhamos problema com gente que passava a perna nos outros, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E Paulo termina: todos estes sabem que a justiça de Deus existe e que todos esses que praticam todas essas coisas não somente as fazem, mas também com aqueles que consentem que as fazem, estão dando passo absolutamente terrível para a morte e a morte eterna. Amados irmãos, aqui nós temos a última realidade do Evangelho descrita no capítulo número 1, a realidade de que a situação humana é lastimável. É lastimável. Por quê? Porque todos são indesculpáveis. Não tem inocente diante de Deus. Leia a lista que aqui está e veja simplesmente como todos e absolutamente todos que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador estão literalmente condenados à morte eterna. É por isso que Paulo, lá no capítulo 3, versículo simplesmente 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu quero deixar um aviso especial. Fique tranquilo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós não ficamos só na revelação natural. Veio também a revelação especial por intermédio da pessoa de nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra para nos salvar. Eu sei perfeitamente que eu passei, sim, do tempo previsto, eu sei disso, mas era fundamental te esclarecer todos esses fatos e até amanhã com Romanos capítulo de número 2. Deus abençoe a todos.